De Deus. Hoje está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58, aonde o conselho de Paulo, ele diz: serdes firmes, constantes e abundantes. Paulo traz um conselho para a igreja de Corinto naqueles dias, e o conselho que Paulo traz para essa igreja, que ela precisa ser firme. Sejam firmes. E é importante que na nossa caminhada nós precisamos estar realmente firmes, convictos das decisões que nós tomamos e termos certeza do caminho que nós estamos trilhando, não ter dúvida, não olhando nem para a direita e nem para a esquerda, mas a decisão que nós decidimos andar com Cristo, nisso nós temos que ser e precisamos ser pessoas firmes no nosso trajeto, na nossa caminhada, para que realmente o nosso Deus, ele venha nos dar a cada dia força para que nós possamos permanecer firmes. Paulo diz: sede firmes e constante. Essa consistência, ela faz parte da vida do cristão. Observe um corredor, quando ele decide participar de uma maratona, de uma meia maratona, dependendo da quilometragem, a gente observa que na sua caminhada, quando ele começa a correr da linha, quando dispara, ele começa a correr, a gente percebe que ele tem um propósito, ele tem um objetivo. O objetivo dele é de chegar na linha de chegada, e para isso ele é firme nas suas convicções. Segundo, ele é constante, ele desenvolve um método de corrida e ele é constante, ele é seguro nos seus passos, ele não vacila, ele não recua, ele não diminui o seu ritmo. Ali é ser firme, ele é constante naquele passo que ele desenvolve. E o importante é que quanto mais se aproxima da linha de chegada, mais ele acelera o seu ritmo. Abundância, ele vai se aproximando, ele vai querendo chegar à linha de chegada, que é conquistar o prêmio. Então ele é firme, ele é constante, a gente observa essa consistência e nós observa a persistência de continuar, de permanecer naquele ritmo. Então a gente observa três coisas importantes: firmeza nas suas convicções, ele é constante, desenvolve um ritmo, e à medida que vai se aproximando ele é abundante, ou seja, ele acelera para chegar na frente, para conquistar o prêmio. Paulo, com certeza ele tem em mente justamente um corredor: firmeza, consistência e abundância. E é importante que a palavra de Deus, ainda no capítulo 15, no versículo de número 8, Paulo diz: serdes sóbrios, abundantes. Observe uma coisa interessante: sejam sóbrios. Saiba o que está fazendo, faça com inteligência. Paulo fala: serdes sóbrios e abundante. A sobriedade, ela faz parte da vida cotidiana de todos aqueles que estão em busca de um objetivo, de um propósito. E Paulo diz: sejam sóbrios, mas sejam abundantes. Porque o cristão, ele precisa realmente, nessa caminhada, ele precisa estar atento. Todos os movimentos, tudo aquilo que acontece à sua volta, ele precisa promover algo, ele precisa estar realmente seguros, para que ele não venha cochear, ele não venha vacilar. Ele tem que saber o que está fazendo. Centralidade, propósito. Busque o alvo que você almeja, que você está seguro naquilo que você quer. Não seja oscilante, mas busque aquilo que você realmente está desenvolvendo para a sua caminhada como propósito de vida. Por quê? Porque a palavra de Deus também vai nos dizer que nessa caminhada como cristão,
O nosso adversário, a qualquer custo, ele está tentando te tirar dessa corrida, ele está tentando te tirar o foco, que você esvaneça, que você esmoreça, que você desista da caminhada, que você oscile, que você duvide até do caminho que você está trilhando, do propósito que você tem almejado. Nós temos um adversário. Observe ainda nessa carta de 1 Coríntios 12:12, Paulo diz que aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Observe que você precisa estar de pé e ao mesmo tempo que você está de pé, você tem que tomar cuidado para que você não caia, para que você não deslize, você não recue, você não venha duvidar. Então, o que está em pé tem cuidado, ele tem que ter cuidado para que ele não venha cair. Tem cuidado para que não caia. Efésios, observe, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 23, ele diz que não deis lugar ao diabo. Observe uma coisa, estou falando da trajetória da vida do cristão, e nessa trajetória nós vamos ter os altos e baixos das nossas vidas, e para chegarmos lá nós precisamos ser firmes. Nós precisamos ser constantes, abundantes, nós temos que ser sóbrios, porque o nosso adversário ele está procurando tuas fraquezas. Ele procura tuas fraquezas para tentar te derrubar, mas ele não vai conseguir, porque tu está firme em Cristo, tu sabe o que tu está fazendo, tu sabe que tu tens propósito, para onde tu vai ir, e jamais ele vai conseguir derrubar você, jamais ele vai conseguir o que ele está querendo, porque quando você decidiu trilhar esse caminho, você foi convicto, você está convicto para onde você vai, quem você serve, aonde você quer chegar. Esse tem que ser o nosso propósito, isso que vai nos manter firmes, porque nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Por quê? Porque nós estamos firmes em Deus. Efésios 5, nós observamos, capítulo 6, versículo 10, ele mostra claramente isso, que nós estamos firmes, nos fortalecendo no Senhor, na força do seu poder. Hebreus, capítulo 12, verso 2, nós estamos olhando firmemente para o alvo, para Jesus, para o autor, para o consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então, se nós temos um propósito, se nós temos um objetivo, se nós almejamos chegar em um determinado lugar, é o céu que nós almejamos, pois nós vamos nesta busca, nós estamos firmes nesse propósito, vamos ser constantes, vamos ser abundantes, nós vamos ser sóbrios, nós vamos estar realmente buscando em Deus a cada dia esse fortalecimento, sempre olhando para o alvo, para Cristo Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. E se porventura houver alguma deslize na caminhada, Apocalipse capítulo 2, versículo 5, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta, pratica as primeiras obras. A hora que o corredor, às vezes ele tropeça, ele cai, mas ele levanta porque ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Ele quer chegar a um determinado lugar. Então, se ele está em busca desse prêmio, ele não vai se dar por vencido. Ele vai à luta, ele vai batalhar para chegar no objetivo desejado. É por isso que João diz: olha, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta, pratica as primeiras obras. Não é vergonhoso para nós recomeçarmos. É uma dádiva. É um sinal que nós sempre estamos dispostos a corrigir os nossos erros. E quando nós nos levantamos, quando nós focamos no propósito, ele diz: pratique as primeiras obras, pratique o primeiro amor, seja na segunda oportunidade com o mesmo vigor que tu saiu na primeira, não perca o ânimo. A palavra de Deus sempre vai estar nos motivando, que nós temos que ter ânimo, nós temos que ser firmes, nós temos que estar olhando para o alvo. Paulo diz: se morreste com Cristo, ressuscitaste com Ele, buscai as coisas que são do alto, ou seja, é de lá que vem a nossa vitória, é de lá que o Senhor ele provê
vitória para os seus filhos, fortalecimento, um revigoramento para os santos de Deus. Esse fortalecer, nós só podemos conseguir isso em Deus, nesta busca, na oração, na leitura da palavra, estarmos nos fortalecendo realmente para estarmos buscando no Senhor e tendo nele segurança para as nossas vidas. Isso é que é importante. Observe que Salomão, em Provérbios capítulo 24:16, Provérbio diz assim: 7 vezes cairá o justo e não ficará prostrado. Sabe por quê? Porque o Senhor levanta. 7 vezes cairá o justo, mas ele diz assim, mas ele não ficará prostrado, ou seja, ele não vai fazer das suas fraquezas um motivo para recuar, para estar se queixando, para estar dizendo é isso mesmo, eu não consigo, eu sou falho. Não, 7 vezes cairá um justo, mas ele se levanta, ele não vai ficar prostrado, ele vai se levantar, ele vai andar, ele vai conseguir chegar no objetivo. Esse tropeçar é para quem está realmente trilhando no caminho, ainda que venha tropeçar, ainda que venha cair. Ele diz 7 vezes cai o justo, mas ele não fica prostrado. Ele sempre se levanta, ele sempre está disposto a andar. Capítulo 37, versículo 24, ele diz: ainda que caia, o Senhor, ele sustentará com a sua mão. Ainda que caia, ele diz, mas o Senhor sustentará com a sua mão. Jesus, ele disse: eis que estarei convosco. Atos capítulo 1, quando Jesus foi subindo aos céus, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa é uma certeza que nós estamos em Cristo, nós estamos firmados e Ele está conosco. Essa é a garantia de nós continuarmos andando. É luta, é dificuldades, é batalha, às vezes esmorece, mas não pode recuar. Nós, a própria palavra de Deus diz, aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Sabe por quê? Porque quem coloca a mão no arado e olha para trás, a Bíblia diz assim, ele não serve. Mas aquele que começou em nós a boa obra, a palavra de Deus assim, ele há de completar. Enquanto estivermos aqui, nós estamos sujeitos a errar, a falhar. Não somos seres perfeitos, mas a palavra de Deus diz que nós temos que buscar cada dia essa perfeição em Cristo. Sejam perfeitos assim como meu Pai é. Ou seja, é uma habilidade que o Senhor nos dá para cada dia nós em Cristo estamos buscando nele essa perfeição, buscando nele essa segurança, sendo conduzido e orientado por Ele, para que nós sejamos realmente diferente na nossa caminhada. O Evangelho de Jesus Cristo, ele tem um preço para as nossas vidas. Muitos podem achar que a vida cristã é fácil. Não, é um preço. O próprio João, no capítulo 16, no versículo 33, João diz assim: no mundo tereis aflições. Isso é o preço. Vocês vão ter aflições. O próprio Jesus disse: olha, vocês serão odiados, vocês vão ser caluniados, eles vão zombar de você, mas tem de bom ânimo, não fique triste. Sabe por quê? Porque nós temos uma confiança. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que me chama a atenção é que diante das aflições que nós iremos enfrentar, Jesus está dizendo assim: não perca o ânimo, não fique desanimado por causa das lutas. Não fique desanimado por causa das calúnias. Não fique desanimado por causa das batalhas que vocês vão enfrentar. Não, vocês não podem perder o ânimo. Mas vocês têm que permanecer firmes. O salmista, no Salmo 34, verso 19, ele já disse: muitas são as aflições de um justo. Ele diz: mas o Senhor livra de todas elas. Ou seja, nós não somos impedidos de entrar em lutas, em aflições. Mas uma coisa é certa, o Senhor vai nos livrar de todas as aflições que nós iremos enfrentar. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, o versículo 18, Paulo diz assim: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não ofuscarão a glória que há de ser revelada em nós. Paulo está dizendo: ei, eu tenho a certeza que as lutas
que as aflições do tempo presente, isso não vai ofuscar, isso não vai tirar a glória que vai ser revelada em nós. Ou seja, Paulo ele está falando com tanta certeza, com tanta firmeza, com tanta convicção, que ele diz, olha, as lutas, elas simplesmente me habilitam mais ainda, para me aproximar mais daquilo que vai ser revelado. Vale a pena passar por luta, por dificuldade, porque aquilo que vai ser revelado em nós é de uma grandiosidade tremenda, que não pode ser comparado. Não pode ser comparado. Por isso que ele escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 4, nós vamos olhar a partir do versículo 15 em diante, do 15, o 16 e o 17, Paulo está falando justamente que nós não devemos nos desanimar. Ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o homem interior ele se renova de dia a dia. Porque ele diz assim, que a nossa leve e momentânea provação traz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Por quê? Porque nós estamos firmados, os nossos olhos, a nossa visão é nas coisas que não se vê e não nas coisas que se vê. Paulo diz, as coisas que se vê, elas são transitórias, elas são passageiras. Ou seja, ela passa com o tempo, ela perde o brilho, ela perde o valor. Mas as coisas que não se vê, eu estou parafraseando, as coisas que não se vê, elas são eternas. Então, se a nossa busca é por Cristo, se o nosso alvo é Cristo, porque ele tem coroa, o Tiago, ele declara muito bem isso, que bem-aventurado o varão que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então vale a pena passar por dificuldades. Vale a pena nós passarmos pelas lutas da vida e sabermos que em Cristo nós vamos ser mais do que vencedores. Paulo escrevendo em Romanos capítulo 5, versículo 3, ele diz que nós temos que ser fortes na tribulação, porque a tribulação ela vai produzir em nós paciência. É importante que é na tribulação que nós aprendemos a ser paciente. É por isso que sermos fortes na tribulação, porque nós vamos ser pacientes. Nós vamos esperar o tempo certo de Deus. Nós vamos esperar em Deus, e as coisas elas vão acontecer à medida que nós vamos acreditando em Deus. Nós estamos dispostos a servir a Ele. Então as coisas elas vão acontecer. E uma prova que a tribulação ela produz paciência, e ao mesmo tempo esse cristão que aprende a esperar, ele se fortalece nessas tribulações, porque no capítulo 8 e no versículo 31 ao versículo 39 há uma lição extraordinária que Paulo fala. Paulo diz, pois que diremos acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu filho poupou, mas antes entregou por todos nós, e não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Paulo diz assim, quem nos condenará? É Cristo, morreu e ressuscitou, como está escrito, somos levados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Paulo diz assim, Paulo ele diz assim, quem nos separará do amor de Deus? A provação, a tribulação, a nudez? Paulo ele começa a trazer um relato do que poderá nos separar do amor de Deus. E quando ele diz que essas coisas não separaram do amor de Deus, diz assim, nós somos levados como ovelha para o matadouro, né? Paulo diz assim, por amor de ti nós somos entregues à morte o dia todo, levado como ovelha para o matadouro. Ele diz, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Aí Paulo ele afirma, porque eu estou bem certo que nem a fome, nem a nudez, a altura, a profundidade, principados e potestade. Paulo diz, nem outra coisa alguma, nem o porvir nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que Paulo está fechando ali no capítulo 8, 31 ao 39 de Romanos? Quem quiser conferir na Bíblia, eu estou recitando, mas quem quiser ler na ordem, Paulo está dizendo assim, olha,
Todas as lutas, todas as adversidades, elas trazem para nós garantias, convicções, certezas que nada e nem ninguém vai nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque são as adversidades que promovem isso no cristão: segurança, firmeza, ser firmes, constantes, abundantes, porque no Senhor, né, o nosso trabalho não é vão. Em Cristo, o nosso trabalho vai ter uma recompensa. Ele vai nos recompensar com a vida eterna. Ele vai nos recompensar com galardão, com vitórias, com coroas. Vinde a mim, bendito do meu Pai, para o descanso que está preparado desde a fundação do mundo. Vale a pena, queridos. Que Deus abençoe vocês. Que Deus dê graça. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, com famílias, promova. Deixa Deus entrar na sua casa, deixa Deus abençoar a sua vida através desse canal, através desta palavra. Deus, Ele quer usar você e abençoar a sua casa, abençoar seu lar, abençoar a sua família, a sua empresa. Deus, Ele quer fazer parte da sua vida. Por isso, compartilhe. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.